Muito bom. Vamos começar então o nosso estudo de hoje, as nossas reflexões, iniciando com o agradecimento a Jesus, nosso querido mestre e nosso querido médico, né? Vamos agradecer a ele por esta oportunidade que nos coloca, pelo carinho que nos traz e pela luz que nos fortalece. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos, nos entregando por inteiro com ele, fixando a imagem dele em nossas mentes, ele nos convidando para um fraterno abraço, né? Muito bem, oremos e meditemos com ele. Gostaria também de fazer uma menção especial do nosso carinho a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está junto de nós neste momento, nos amparando, trazendo conforto para todas as nossas necessidades, enfermidades e desequilíbrios, né? Que nos sustenta neste momento, que traz a saúde física e espiritual a todos nós. Que sejam cada vez mais iluminados por esta luz divina que recai sobre todos nós neste momento. Que a luz de Jesus nos ilumine a todos nesta noite. Muito bem. Nós estamos fazendo nossos estudos, estamos no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 24, nós temos o subtítulo de Coragem da Fé. Ensinamento esse de hoje que nos vai trazer bastante orientações e conhecimento. Então, comecemos pelo item 13. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Item 14. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Item 15. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre, aquele que não teme confessar claramente
ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la. Mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai, que está nos céus, em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e dos outros. Item 16. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Muito bem. Está aí, então, o nosso estudo para hoje, né? Vendo esses estudos maravilhosos sobre a coragem da fé. E Jesus, né? Em toda a sua caminhada, em todos os seus exemplos que nos trouxe, né? Ele sempre demonstrou a importância da coragem. A coragem de testemunhar a fé. Ele sempre colocou isso, né, em pauta em todos os seus ensinamentos, não é verdade? E ele afirmava: ninguém deve se envergonhar dele, das suas palavras, dos seus ensinamentos, né? Jesus deixou bem claro, né? Temos até um livro sobre esse tema, Caminho, Verdade e Vida. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que tem coragem de segui-lo nessas três situações, né, tranquilo, está perfeitamente com o seu lugar reservado mais próximo do nosso querido Mestre Jesus, né? E ele também dizia muito isso, né? Que não basta crer, não basta que você creia, né? Você precisa viver a sua crença, você precisa praticá-la, você precisa de levá-la a outrem, a comunidade onde você se integra, a família, união de todos, né? Pelo amor de Jesus. Então precisa ter a coragem. E outra coisa que ele colocava muito claro isso, né? Esposar o ideal. Não, é muito pouco, né? É necessário ser fiel a tudo aquilo que você idealizou, né? Você precisa ser fiel àquilo que você colocou, aquilo que você colocou de caminho para seguir, né? Então, hoje nós temos uma situação assim adversa no mundo, né? Um mundo corrompido, um mundo aonde a fidelidade
é uma concepção da vida. E não é fácil isso tudo. Viver nesse mundo hoje, nesta situação, não é fácil, né? Então, nós temos diariamente à nossa frente exemplos que são muito tristes, né? Situações que a gente passa, situações que a gente enxerga e vê, e são tristes. E nós precisamos aprender a superar isto, né? Através de nossa coragem, de nossa fé, né? Então, é, nós temos um momento, né? A vida, a humanidade passa por um período de uma crise moral muito grande, né? Os valores, os valores, a humanidade está se esquecendo dos verdadeiros valores de moral, de conduta, né? Então, isso tudo tem que estar sempre atentos, né? E aí vem aquela colocação em que nós sempre estamos nos deparando. A liberdade, né? A liberdade é que eles impera a libertinagem. Aquele que se diz liberto, livre, ele está sendo exposto para a libertinagem, para o mundo cruel, né? Então, essa diversidade de costumes que existe hoje na sociedade, essa situação que os costumes estranhos, às vezes, né, permitem os mais estranhos desregramentos entre os homens, né? Valores que são desrespeitados, que não se obedece regra nenhuma, não é verdade? Então, é, e nós temos aí o exemplo, né, de desonestos, pessoas com segundas intenções sempre ocupando elevados cargos, né, vivendo no luxo. A gente se depara isso com todo dia em notícias, não é verdade? Então, os nossos seres, os irmãos que estão neste momento, estão viciados e acham que é um modelo de sociedade. E não é bem isso que a gente vê, que a gente enxerga. A gente não enxerga sociedade nenhuma aí, né? Então, por exemplo, né? Por exemplo, artistas bonitos, levianos, desequilibrados. Temos vários desequilibrados, não é verdade? Costumam ditar as modas e as tendências, né? Ditar modas e tendências no comportamento, não é verdade? E aí, influenciando o meio aonde eles estão, não é verdade? E, às vezes, influenciando, inclusive, para a promiscuidade, né? Troca constante de namorado, de namorada, né? Esposos que não se chocam mais com essas situações de junta, separa, casa, descasa, né? Isso se tornou uma situação normal perante a sociedade e que não é o valor verdadeiro que Jesus quer para nós, né? Ele quer uma formação de família sólida, né? E possa beneficiar o mundo através de coisas boas, não é verdade? Então, isto são coisas e situações que estão no nosso dia a dia, que precisamos refletir sobre tudo isso, não é verdade? E a nossa reflexão sobre isso nos faz sentir mais leves dentro desta onda de modernidade que o mundo vive. Então, ponderando, analisando, nós vamos construindo o nosso caminho, não é verdade? E a coisa que dilacera a sociedade é a corrupção que age, que está presente em tudo em nossas vidas, não é verdade? Jogos
jogos de interesse, pessoas interessadas em estar fazendo alguma coisa a mais, né? E isto implica em várias situações, né? Para se vangloriar de uma situação, de um degrau maior, né? Isto é o que as pessoas estão almejando, o degrau maior, né? Então, vejam que é preocupante o mundo em que vivemos. Se nós não tivermos coragem de abraçar a fé, abraçar os caminhos que Jesus nos colocou, é complicado, né? Acaba se envolvendo, acaba se entregando a essas situações que levam para caminhos que não são bons, não é verdade? Muito, muito conturbado e violento, o homem pode refletir a respeito de seus ideais. E quais são os valores que nós precisamos ponderar para que a gente possa impor uma fidelidade a todos os nossos irmãos, ao círculo de amizade que estamos, perante nossa família, né? É, temos que lançar críticas sobre esses hábitos da sociedade e meditar sobre eles. Como combatê-los? Como atuar em favor do nosso benefício e do nosso amor, né? Então, o comportamento de padrão é possível uma convivência pacífica e proveitosa, né? Proveitosa a nosso favor, porque quando nós estamos assumindo os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós estamos construindo o nosso caminho na espiritualidade, como disse a nossa lição, né? Nós vamos colher, nós vamos colher lá na vida espiritual os frutos que nós plantamos hoje, né? Aquela história que a gente sempre diz: veja o que semeias, para que o seu fruto no futuro seja belo e doce, né? Então, vamos refletir e analisar bem este mundo que vivemos. Podemos colaborar para que ele possa melhorar, para que ele possa ser diferente, não é verdade? Então, seria muito agradável que a gente visse os nossos filhos vivendo bem, entrosados, harmoniosos, não é verdade? Então, em muitas famílias isso não existe hoje, né? Porque intolerância, falta de paciência, compreensão, respeito, respeito aos limites do próximo, né? Respeite ao limite de cada um, né? Porque os meus direitos começam quando termina o do próximo. É assim que nós temos que encarar a vida, né? Então, até então, eu preciso de respeitar o meu irmão, respeitar o meu amigo, né? Por quê? Porque ele tem direitos, né? Agora, se eu posso construir alguma coisa melhor em favor dele, é grande responsabilidade minha que eu faça isso, né? Nós somos responsáveis por isso. O conhecimento, o amor e o carinho não é para ficar conosco, é para doar, é para ser levado aos nossos irmãos. E através desta coragem que Jesus nos coloca, deste amor pela fé, pelo carinho que nós temos por Ele, né? Então vejam que é uma situação bastante interessante essa lição de hoje, que fala sobre
a coragem da fé, aonde nós precisamos saber que seremos reconhecidos pelas nossas obras, seremos valorizados pelas nossas obras, né? E que obras que nós queremos ter em nosso favor? Coragem ou fraqueza, né? Como coloca na nossa lição. Então vejam que fazer isto mudar não é fácil. Então temos que ser bastante felizes pensando nos nossos irmãos. Difícil empossar ideais nobres, né? Viver com nobreza. Viver com nobreza é viver dentro do amor, do carinho, né? Da paciência, respeitando os nossos limites, respeitando os direitos que o próximo tem, né? Então, esta liberdade, né, é uma consciência que a sociedade precisa ter. É um imperativo para que a sociedade seja melhor. Então, respeitar a liberdade, olha isso, respeitar a liberdade não significa ser convivente. Nós vamos respeitar a liberdade e os direitos que ela tem de ser da forma que ela é. Mas, se nós estamos em desacordo com a conduta, nós precisamos de praticar os ensinamentos dos equívocos que essa sociedade tem. Equívocos que todos nós temos, na verdade, não é? Porque nós estamos aprendendo, sabemos disso, que a nossa situação é de aprendizado. E assim nós pensamos desta forma, não é verdade? E a grande responsabilidade que nós, como os espíritas, temos é que nós sabemos como que a balança, como que a balança corre em nosso favor, não é? Por quê? Nós temos este conhecimento? Porque nós sabemos que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, não é verdade? Nós espíritas temos consciência disso porque nós sabemos da continuidade da vida e o que nós estamos aqui é para que a gente afine as nossas arestas, afine os nossos caminhos, estabeleça rigor em nossas condutas, né? Seja coerente, seja possuidor, seja possuidor de um ideal de vida saudável, para que a gente possa estar de bem com todos os caminhos à nossa frente, né? E aí, viver em paz olha isso, viver em paz é saber viver com o diferente, né? Por quê? Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Nós precisamos aprender um com os outros, né? Um tem mais conhecimento numa situação, o outro tem menos, mas ele conhece mais uma outra situação, e aí começa a haver o equilíbrio, começa a haver o entendimento. Porque o que Jesus quer de nós é justamente isso, que a gente se interaja, que a gente seja uma grande família, né? E viver pacificamente, não é ser passivo,
cruzar os braços e esperar as coisas acontecer, não. Não é assim que nós devemos agir para a nossa vida. Passividade nunca. Coragem sempre. Ir à luta, né? Fazer o bom combate, não é verdade? Porque através de um bom combate é que nós vamos superar todas as nossas dificuldades, todas as situações que nós precisamos ter para superar os nossos caminhos. E, às vezes, existem condutas que prejudicam inocentes, né? Ou patrimônio público, dilacerado. A gente vê muito isso, não é verdade? Então, nós devemos atuar sempre em defesa do bem, em defesa do amor, ser justos, né? Como a gente fala sempre, o homem de bem, o homem de bem, justiça, caridoso e amoroso. Olha isso, né? Então, a ética perante tudo isso, né? Sem levar situações desagradáveis para frente, né? Passar a uma peneira em tudo que nos aparece, tudo que nos aparece diante das nossas situações que vivemos. E outra coisa importantíssima, agir corretamente, mesmo em prejuízo dos nossos próprios interesses. Né? Então vejam, o bem para o próximo, não para mim, sem visar o interesse próprio, não é verdade? Então, vejam que a vida honrada e maior e mais corajoso testemunho que um homem pode dar em suas crenças, né? Uma vida honrada é o maior e mais corajoso testemunho que um homem pode dar de suas crenças, né? Então, a gente acaba, às vezes, diante de pessoas que têm vergonha de dizer que tem a fé, que é espírita. A gente já presenciou isso, eu já presenciei. Pessoas que se sentiam envergonhadas de dizer que eram espíritas, né? Que estudavam o kardecismo, que acreditavam na continuidade da vida, né? Hoje já está bem mudado isso. Hoje, eu entendo assim, é um grande orgulho dizer que somos espíritas, somos kardexistas, né? Por quê? Porque é uma doutrina que só nos traz verdades. É uma doutrina que nos ensina os caminhos corretos da vida, né? Por exemplo, essa lição de hoje, coragem da fé. Muito bem colocada e muito bem explicada, não é verdade? Onde nos dá o caminho para que a gente possa construir algo melhor em nosso favor e em favor da comunidade que vivemos, da nossa família, de nossos irmãos, enfim, com todos, né? Que esta situação nos traga só benefícios, né? Acreditar, acreditar nestas palavras que eu disse ainda há pouco. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então,
refletiremos sobre tudo isso. Por que que ele é o caminho? Porque ele nos mostrou o caminho do bem, o caminho do amor. Ele só nos trouxe fé e amor. Amai-vos uns aos outros como vos amei, não é? Não faça a outrem o que não quer que façam a ti mesmo. Então vejam, estes são os caminhos que ele nos trouxe. Um dos, né? Tanto dentro de tantos outros, não é verdade? E a prova do amor, não é? Quem, quem esteve presente ontem no nosso estudo presenciou bem, né? A prova do amor de um pai para com seu filho, do nosso querido Pai, Deus, nosso Pai, o amor imenso que ele tem conosco é imensurável, né? Então, vejam que não é difícil a gente estar de bem com a vida, de bem com Jesus e com Deus, nosso Pai. Há caminhos que nos levam para a felicidade, para o amor, né? Então, o caminho de Jesus é o caminho certo, é o caminho que constrói a nossa morada, a nossa fortaleza na espiritualidade, né? Caminho, verdade, verdades que Jesus nos trouxe, ensinamentos que ele nos trouxe através de suas parábolas, né? O exemplo do amor de Deus, ele colocou muito bem ontem, o exemplo do filho pródigo, não é verdade? Aonde mora o amor? Aonde está o caminho e a verdade e a vida? Ele nos deu. Ele nos deu a vida para que a gente faça dela o que a gente quiser. Nos deu a lei do livre-arbítrio para que a gente faça nossas escolhas. Que escolhas nós queremos fazer? Do amor, da coragem, da fé, ou da fraqueza, ou da perdição? Então vejam, coragem, da fé, o caminho para que a gente se fortaleça, para que a gente seja saudável, para que a gente possa construir uma vida melhor. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, dando continuidade então à nossa noite de hoje, eu gostaria de fazer uma oração especial agora neste momento a todos os nossos irmãos. Os nossos irmãos que estão com os nomes postados aí no nosso grupo, que atravessam dificuldades, que almejam o amor e o carinho de Jesus, para que sejam fortalecidos, para que sejam curados, que eles possam, neste momento, receber esta luz divina que Jesus dispõe a todos nós, através, através dessas mãos maravilhosas da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que está junto de nós neste momento, nos amparando, nos trazendo o fortalecimento, a cura, que nesta água
possam eles depositar todos os bons fluidos e medicações necessárias para a nossa saúde física e espiritual. Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Deolindo, tenho certeza que está conosco também neste momento, que nos acompanha todas as semanas. Sinto que ele está conosco, trazendo o conforto a cada um de nós, através desta luz que Jesus coloca sobre todos nós. Que todos possam ser iluminados e abençoados neste momento. E assim, Pai, nós te agradecemos este momento. E em favor do nosso carinho, vamos meditar por alguns minutinhos. Meditar com Jesus, agradecer a Dr. Bezerra de Menezes este momento que nos proporciona, este momento que nos deixa mais fortes, saudáveis. Vamos então orar e meditar em agradecimento por este momento. Muito bom. Nossa gratidão a toda a espiritualidade que nos direcionou, todos estes bons fluidos neste momento, para que sejamos fortalecidos. Esta paz nos envolva e nos abençoe. Em agradecimento a estes momentos maravilhosos que tivemos hoje, eu pediria que a Ana Espinosa fizesse a prece de Cáritas. Ana, por favor. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que dá provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Muito bem. A todos, eu pediria que, por favor, recolham-se com as suas águas, por 10 minutinhos pelo menos, para que a equipe médica do Dr. Bezerra possa finalizar o atendimento de cada um de vocês em todas as suas necessidades. E assim, Pai, agradecidos por esta noite, por este estudo maravilhoso, encerramos os nossos estudos. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma
noite de recuperação, de fortalecimento maravilhosa. Que assim seja, Pai. Uma boa noite.